Opa, tudo bom com vocês? Uma obra nova pro canal. O homem ficou 2 dias sem aparecer aí, mas porque eu tava ocupado, dormindo. A narração tá um pouco diferente, mas me diz aí o que vocês acham. Se vocês gostar com essa narração, eu consigo trazer vídeo de até 1 hora, eu acho. Se não ficar com preguiça, é claro. Nessa obra, o nosso protagonista é o mais azarado de todos. Primeiro, ele foi traído pelo seu amigo. Depois, ele foi traído pela sua esposa. E os dois estavam conspirando para enganá-lo. E agora ele vira um aleijado. Mas ninguém esperava que ele iria voltar com um super poder mais forte ainda. E é isso, é mais ou menos isso aí a obra mesmo. Tamo junto e fui! Enquanto isso, na cidade do caminho circular, umas pessoas lendo num pau grandão que hoje a família Zhao vai se casar. E quem vai casar é o Zhao Jian junto com a descendente da família imperial, a King He. Alguns dizendo que o Zhao Jian é um guerreiro do clã imortal, mas mesmo assim 2 guerreiros da família Qin acabaram morrendo, e até mesmo o Qin, que se tornou aleijado, e ele era o melhor artista marcial da cidade. Jorginho falando que só se passou 1 mês e a ex-noiva dele já está casada com outro nome. Uma figurante fica falando que mulher não gostaria de casar com o senhorzão do clã imortal. Alguns ficam falando que o Zhao e a King He vão visitar o Qin, que ele está em coma. Enquanto isso, em um quarto dentro da residência do Qin, ele jogado na cama, ele tá lá de boca aberta com uma sombra estranha na sua cara. Zhao falando que ele era o orgulho da cidade desde que era criança. Com 3 anos descobriu que ele tinha uma fundação lendária, mas agora olha ele aí, deitado igual um merda, um aleijado caído. Tudo que ele precisou fazer foi entrar na região selvagem e fingir que estava trazendo ele de volta. Agora ele virou o marido da mulher dele e vai se casar com ela. E começa a rir que nem um maluco. Pega esse amigo pra vocês. A King He fica falando que ela é da linhagem real, está destinada a ser da supremacia. E a família aqui tem um débito com a família deles. Por isso que ela é casar à força por causa do pai dela. A família dele não passa de um cachorro pra ela ficar rindo, dizendo que com uma pequena emboscada que ela fez, conseguiu matar o pai dele, o avô dele e deixou ele aleijado. Ela está destinada a controlar os céus. Fica se agarrando no Zhao, falando que os dois são perfeitos um para o outro. Claro, são 2 traidores safados. Zhao fica falando que ela é realmente uma mulher com uma grande ambição. Definitivamente vai amar ela muito no futuro. Esse tem coragem, eu não tenho essa coragem não, boy. Os dois vão indo embora rindo. Uma hora dourada começa a circular o corpo do Qin. Ele escuta uma voz perguntando se ele quer viver. Aparece um dragão, um tigre e um papagaio falando com ele. E ele começa a flutuar, aqueles padrão de cultivo, né? O prota acorda já abrindo bocão assustado. Começa a se levantar do lençol pra ver se tem certeza se tá vivo. Fica se tremendo, se perguntando se voltou pro passado. Mas pergunta por que ele não voltou antes da emboscada ou antes de terem saído da cidade. Fica muito puto, dizendo que o Zhao e a King He armaram uma armadilha pra eles, destruindo a família deles. Além disso, deixaram ele aleijado para que se pudesse se casar e trazer desgraça pra ele. Fala que na primeira vez que ele acordou, ele saiu correndo sem aceitar aquela situação. Então ele foi no palácio no dia do casamento, mas o Zhao tava lá com um sorriso com raiva na cara. Pensou que ia ser apenas humilhado, mas não foi apenas isso que aconteceu. No final, Zhao jogou ele no deserto sem um guarda-chuva. Mas foi naquela vez que conheceu a irmã mais nova da King He. Ela lhe salvou e cuidou dele por um bastante tempo até ele se curar. 10 anos depois, já recuperado, ele conseguiu obter uma grande chance na grande floresta e começou a treinar para o seu retorno. Mas para sua surpresa, algo aconteceu. Durante seu treinamento, a King He encontrou sua irmã mais nova e matou ela sem pena. Naquela hora ele ficou com muita raiva e decidiu que ia se vingar pela morte dela e foi para o palácio sozinho. Mas quando chegou lá, descobriu que os dois já tinham partido, então voltou a cultivar de novo. Mas após King He e Zhao descobrirem que ele estava virando super-humano, voltaram a lhe perseguir. Naquela época, a King He já tinha se tornado imperatriz de todo o continente, e Zhao
já tinha se tornado o Lorde do Clã Imortal. Nessa hora os dois se encontraram. O Zan tava com um chifre na cabeça. O que será que aconteceu, hein, Zan? Os dois foram bater de frente. Aquela porradaria normal toda vez que vai começar. Um falando vai pro inferno, outro falando que vou te matar. No final, ele estava em menor número. Foi cercado pelo Zão e seu grupo. Zão ficou falando que dessa vez ele não conseguiria fugir. Era bom ele ser um bom garoto e aceitar a morte logo. O Prota falou, mesmo que morra, ia levar todo mundo junto com ele. O Zão e a King He nessa hora já ficaram com o cu trancado. Não passava uma agulha. O Prota fez cosplay de bombinha de São João e explodiu. Foi assim que ele teve outra chance. E agora vai fazer pagá-los por toda a dor que ele sofreu. E ele conseguiu um pedaço de papel, um pergaminho, na grande região selvagem, chamado de Desolação Celestial. Um pergaminho que tem selado 108 bestas anciãs e 78 bestas divinas. Porra, pra que tanta besta assim, Prota? Me fala aí, hein? Ele já começa a preparar seu pergaminho pra começar a ler. Fala que considerando seu momento atual, ele só consegue despertar uma besta. Ele já começa a invocar ela. Um dragão vai aparecendo aos pouquinhos. E ele manda ele se erguer. O grande vazio, Jairus. Um dragão enorme começa a aparecer ao redor do seu corpo. O Prota fala que o Jairus tem o poder de fortalecer a carne e o osso, deixando mais resistente a um nível invencível, mesmo estando apenas na primeira camada espiritual. Fica rindo, dizendo que com esse poder é o suficiente para vingar a morte do seu pai e do seu avô. Manda eles se prepararem para aguentar sua ira. Um velhote já vem entrando, fica nervoso perguntando como ele pode estar em pé, por que ele está acordado. O Prota fala que esse é o irmão do seu pai. Mesmo sendo irmão, nunca pensou que ele estaria trabalhando com a King He para emboscá-los na grande região selvagem. Ele traiu a família Kim e se tornou um lacaio do Paláciozão, matando todos os membros da família. A velho vagabundo. O velho fica olhando sério pra ver se o Kim ainda tá forte. Fala que por sorte os meridianos dele estão destruídos. Ele não passa de um aleijado inútil. Começa a dar um sorrisinho. Cai na gargalhada, falando para alguém que era considerado um gênio. Caiu ao ponto de ser um aleijado inútil. O Prota fala que um cachorro sempre vai ser um cachorro, mesmo mudando de dono. Mas mesmo caído, ele não vai perder para um cachorro velho. O velho já fica mandando ele calar a boca dele. Se esforçou tanto pelo bem da família, mas o que ele conseguiu no final? Nada. Forçaram ele a fazer o que ele fez. A família Kim agora será dele. O Prota já vai se levantando aos poucos, já mete aquele olhadão com raiva e começa a liberar aquela aura assassina que a gente gosta. O velho fica falando que isso foi tudo culpa dele. Hoje vai matá-lo. Quando chegar no inferno, manda dizer pro irmão dele que quem matou ele foi o próprio irmão. O Prota já dá-lhe uma bicuda na boca dele pra ajudar a garganta dele não ficar seca. Pra ele descansar um pouco, bota ele no chão, como ele é humilde. O velho começa a cuspir sangue. O Prota, como é muito humilde, fala que vai ajudar, dizendo que ele não passa de um verme. Mesmo assim, ele é gente boa. Fala que a partir de agora, ele nunca mais vai sentir nada. Nessa hora, digamos que o velho parte por uma vida melhor. Ou pior, já pega o casaco do velho, dizendo que agora ele não precisa, já que pra onde ele vai, ele não vai ter mais frio. Enquanto isso, no Palácio Real da capital, da Espada Divina, vários pontinhos, eu acho que era pra ser pessoa, mas tava com preguiça de desenhar. Os guardinhas falando que o próximo noivo da princesa agora é do clã Imortal. O Jorginho fica falando, imortal? Agora ninguém vai ousar mexer com eles. Os chefes dos guardas fiquem falando pra ninguém ficar conversando não. Eles não são pagos pra isso. Enquanto isso, a empregada-chefe vai andando. Mas eu tô achando ela um pouco alta. O que ela tá usando aí no pé, hein? Já chega na portinha falando, desculpa, vossa majestade, mas eu vim aqui lhe chamar. A King é lambendo o papel pra limpar a boca. Manda elas entrarem. Podem chegar aqui. Cola aí, parça. Nessa hora, a empregada-chefe fala que chegou o momento deles subirem no altar. A King é com seu sorrisinho maligno. Vamos, empregadinha. Enquanto isso, o Jorginho assoprando no chifre do Whindersson Nunes. O rei só de
boa sentado no seu trono, com algumas pessoas do lado. King Rei e o Zão já vão chegando, os dois traidores safados. Já fazem aquele cumprimento padrão de uma obra de cultivo e majestade, essas coisas aí. O rei fala que está entregando a mão da filha dele, deve tratá-la ela muito bem. Zão fica falando que sim, vossa majestade pode deixar comigo. Fala que enquanto viver, nunca irá desapontá-la. Mas aí que uma lança já vem voando trazendo fumaça, já acerta a porta e joga todos os Jorginhos e Cleitinhos pra cima. Até o chefe dos guardas é acertado no bucho, fica falando: ai meu pâncreas. O rei fica falando que hoje é um dia especial. Quem tem a coragem de ser imprudente assim? A King Rei já fica com a boca aberta. O Zão também fica falando com a boca aberta, dizendo que ele está aqui. Impossível. A lança já fica encostando no chão. O prota já vem na sua pose fodona. Engraçado que aqui eles estão fora do palácio, mas na próxima cena eles estão dentro. Que é isso que aconteceu aqui? Prota fala que esse poder do Jairu é mesmo muito bom, mesmo eles estando na primeira camada de cultivo. Na sua vida passada, não conseguiu liberar todas as bestas do pergaminho, até o dia que acabou morrendo, e não sabe qual é o verdadeiro poder das outras bestas. O Zão fica nervoso, dizendo que o cultivo dele subiu. A King Rei fica falando que é impossível. Todos os meridianos deles estavam destruídos. Ele tinha se tornado um aleijado. Como isso é possível? Uma empregadinha já fica com as perninhas bambas com o tamanho e poder. Zão continua vendo o monstro vindo, falando que isso é impossível, não pode ser real. O rei fica falando que o Zão ainda é o descendente do clã mortal, não foi confiável para fazer isso. Além disso, agora o cultivo do Kim é bem maior que o dele. Fica dando um sorrisinho de nervoso. Fala que não convidou ele para o casamento, pois estava preocupado com sua saúde. Queria que ele ficasse descansando, mas parece que a sua preocupação não era necessária. O prota poucas ideias já bota a lança na cara do rei, mandando ele parar com a hipocrisia. Se o pai dele não tivesse salvado o rei, ele já teria morrido há muito tempo. A sua família fez muito trabalho para ele e sempre ajudou, mas como ele retribuiu sua família, traindo eles? Fala que Zão e a King Rei conspiraram para matar seu pai e seu avô na grande região selvagem. O ódio que ele está sentindo hoje é muito grande para deixá-lo viver. Os figurantes ficam cochichando, falando que isso aconteceu. Não acredito, que babado. O Zão fica todo pagando de bravinho, mandando ele calar a boca, dizendo que subestimou ele. Nunca pensou que ele iria fingir que estava machucado, mas mesmo assim não está no nível dele ainda. Prota fala que se ele acha que é forte, ele pode tentar. Já começa a liberar o poder da sua aura dourada. Os guardinhas já ficam dizendo que precisam proteger o rei. O rei fica falando que o Zão é forte. Além disso, ele tem a linhagem mortal. Manda o Zão não levar muito a sério. Afinal, a família do Kim já fez grandes contribuição. Vão dar uma pena leve pra ele. Apenas destruir o cultivo e dar uma pequena punição. O Zão fica rindo, dizendo que sim. O prota já fica com seu sorrisinho maligno, falando uma pequena punição. Venha que eu tô querendo ver como vão puni-lo. O Zão já fica usando sua aurinha verde e invoca a espada xamã verde, a arma de classe mortal de primeiro grau. A King já fica babando do ovo, falando que essa é herança da família Zão. Jorginho fica falando que realmente é uma arma imortal. Caramba, nunca vi. O Cleitinho fica falando que ele é digno de ser um descendente. Ninguém pode lidar com isso agora. Zão fica falando que mesmo que ele tenha essa lança, não passa de uma arma normal. Já vem vindo pra cima correndinho com sua espadinha verde. O prota fala que esse momento é uma oportunidade. Pode agora testar o seu novo poder. Já manda o Jairo se erguer. Erga-se. Já prepara o seu golpe de lança com Jairos na ponta. Acaba com o ataque do Zão muito facilmente. E a sua lança é tão especial que ela consegue fazer uma curva no céu. Zão fica dizendo não me subestime e vai se virando aos poucos. Já se vira tentando defender a lança curvada, mas fica nervoso, perguntando como isso é possível. A minha espada está rachando, dizendo que a espada dele é de rank mortal. Como ela pode quebrar? A espada já quebra, acertando ele no peito. Ele já fica atravessado pela lança. E isso é bom de se ver, cara, que gostoso. Os figurantes já ficam tudo de boca aberta, falando como assim? Isso é impossível. O rei já fica assustado, dizendo que ele é tão forte assim, não acredito.
acredito. A King He também fica falando, como assim? Ele não era pra ser desse jeito. Manda o Zão se levantar, dizendo que nunca vai aceitar ele perder pro Kim, pra esse merda. O Prota fala que esse cara é o descendente do clã imortal. O Zão fica tentando tirar a lança, mas não consegue. O Prota fala que este bom genro que a família real escolheu, cadê o orgulho dele? Fraco e vulnerável. Não passa de um lixo. Zão fica falando que a lança dele é extraordinária. Conseguir quebrar a arma dele imortal, isso foi inesperado. Perguntar onde a família dele escondia essa arma tão boa. O Prota já limpa o sangue de cachorro da sua lança, dizendo que a lança do deus da guerra foi banhada com sangue da sua família durante anos. É comparável com uma arma imortal de segundo rank. Pensativo, diz que o poder divino dos Gyros pode ser integrado na arma para fortalecê-la também. As armas são divididas em duas classes, armas imortais e armas mortais. Neste momento, a lança de deus dele tem o poder de uma arma imortal de segundo rank. O rei já fica lá todo tremedinho, falando que a família Kim escondia uma arma imortal. É impossível. Cada movimento da família Kim estava sob a sua vigilância. Poderia ser que ele conseguiu na grande região selvagem. Pensativo, diz que vai continuar observando para ver se ele tem mais alguma coisa escondido. Fala que o Zão realmente não consegue lidar com Kim. Estava errado em deixar a filha dele se casar com ele. Zão já fica nervoso, dizendo, não, imperador, peraí, eu não acabei. Já fica bravinho e começa a tirar aquele grito para ganhar um poderzinho de família. Aparece um olho na sua testa, dizendo que subestimou o Kim, mas não pode se esquecer que ele é descendente do clã imortal. Já vem vindo pra cima, dizendo que ele nunca vai conseguir ganhar dele. O Prota, poucas ideias, já acerta um socão em cheio na cara do Zão, faz ele sair voando em câmera lenta arrastando o corpo, dizendo que ele é muito irritante. Zão já fica jogado no chão igual um pedaço de cocô. O Prota pisa no pedaço de merda e ele fica gritando só porque pisaram nele. O Prota fala que ele conspirou para matar o pai dele e o avô, então hoje vai pagar o débito com sangue. Já começa a preparar seu espeto contra cachorros traidores. Manda ele pro inferno agora mesmo. King He fica gritando, papai, salva ele. O rei fica apenas pianinho, que ele não vai conseguir fazer nada mesmo. O Zão fica gritando, alguém me salva, por favor, rápido. Quando Kim estava terminando de acertar sua espada, já veio uma mãozinha para acertar a ponta da sua lança. Aparece um cara bombado com uma armadura de besouro, mas o braço do Zão ainda vai embora, pelo menos uma parte já foi. O Prota fala que esse cara tem muita força bruta. Quem é ele? O guerreiro besouro já fica de 4 segurando o jovem mestre cocô dele. O bicho é tão grande que uma mão dá pra soltar o Zão no chão. Fala que o Kim é uma pessoa capaz, mas como ele ousa agir de forma selvagem na cidade imperial. Esse é o Yuji, não do PlayStation, mas é o Yuji, um protetor do rei. Prota fala que o Yuji é o guarda-costas pessoal do rei. Ele é bem treinado e já é um mestre na segunda camada. King He fica pedindo pro tio dela matar o Kim. Ele é um lixo. O rei fala que o Kim não respeita a lei. Ele é arrogante e machucou as pessoas. Ele deveria ser executado pelos crimes, mas julgando pelo que a família dele já fez, vão dar uma pena leve. Manda apenas arrancar um braço e destruir a base de cultivo dele. Esse rei quer foder o Prota de qualquer forma, né? O Yuji fica rindo, dizendo que entendeu. Já começa igual o touro a arranhar o chão e já dá um pulo pra cima do Kim. O Prota fala que ele é muito rapidinho, hein? Mas já toma um socão no meio do bucho, sendo jogado pra trás. Faz aquela cara de dor. Ai, meu pâncreas. Yuji já vem pra cima com os dentes amarelos. Escove um dente, estudado com café, hein, gente? Já vem com suas garrinhas de grilo, falando que agora ele já era, agora morre. Prota, poucas ideias, já começa a usar o seu poder dos Gyros e afasta a mão do besouro grande pra trás. O besouro já fica nervoso, falando, como assim? O que foi isso? O Prota já tá com um dragãozão roxo ao redor dele. O Yuji fica perguntando, o que é isso que eu tô vendo? Isso é real? O Prota segura no braço dele, falando que quem já era
É ele mesmo. Já usa a força do Gyro pra arrancar os braços do Yuji fora. O Yuji vai caindo gritando só porque arrancaram o braço dele. Fica jogado no chão e o Prota caindo em câmera lenta com os cabelos balançando. Já pega a lança dele de volta, falando que agora ele vai ser o próximo. Já fica com cara de raiva, mandando o rei nem pensar que vai escapar. O rei já fica fazendo pose de bravinho, dizendo que ele é muito bom. Parece que ele está sob a proteção, mas acabou esquecendo que o poder da família real não é tão pequeno. Vários guardas já começam a aparecer e ficam cercando o Kim com seus escudos e lanças. Os guardiões ficam falando que hoje o Kim vai para o inferno. O Prota fica preparando seu golpe rindo, perguntando se esse é o poder da família imperial. Fala que está sendo subestimado, não mostrou todo o seu poder. Já começa a passar que nem a luz por todos os guardas, cortando todos um por um. E já agarra no pescoço do rei, que já fica perguntando o que é isso, como assim? Prota já fica com seu olhinho da maldade. A King Rei já fica gritando: papai, o que é isso? Toma, otário, agora vocês vão tomar. Os guardiões já ficam dizendo: imperador, não faz isso, por favor. O rei fica falando pra ele pensar direito. Os guardas divinos estão aqui por toda parte. Já estão na segunda camada. Mesmo se matá-lo, não será capaz de sair com vida. O Prota manda ele não se preocupar com isso. Não é problema dele. Pensativo, diz que esse lugar ainda é igual da sua vida anterior. Os guardas divinos estão vestindo uma armadura de ferro misterioso, o que o torna letal. Mas eles têm uma fraqueza fatal, que é ter pouca velocidade. Já começa a apertar com um pouquinho mais de força o pescoço do rei. O rei já fica com os olhos esbugalhados, quase morrendo. O rei fica perguntando se ele vai mesmo fazer isso. O Prota dá seu sorriso na maldade e manda ir pro cachorro velho pro inferno. Uma luz já começa a ficar brilhando no céu. O Prota fala que isso é uma ameaça poderosa. Uma pessoa já aparece falando para o Kim ser racional e perdoar o rei. O Prota fala que essa pessoa está no domínio espiritual, mas não tinha uma pessoa assim na sua vida passada. A pessoa que vai aparecendo tem 5 olhos e uma asa de anjo. Se apresenta dizendo que é o comandante do clã imortal, Juan. Fala que o clã imortal tem muitos laços com a família real. Pergunta se pode deixar ele viver. O Zão, todo arrebentado, fica pedindo pro tio matar o Kim. O rei fica rindo, dizendo que agora ele não vai conseguir morrer hoje. O Prota fica pensativo, dizendo que o clã imortal está aqui. Isso é uma droga, ainda está fraco para lutar contra ele. Juan fica falando que os imortais sempre cuidaram da raça humana, mas o que ele fez hoje ainda é perdoável, não vai fazer nada contra ele. Mas já o Zão, como ele pode, um descendente de um clã imortal, fazer coisas tão desprezíveis? Quando ele voltar, terá as leis da família à espera dele. Fala que o rei hoje não honrou o nome do seu ancestral. O que aconteceu é tudo culpa dele. Você pode expor tudo aqui se desejar o que aconteceu. O rei fica se gabando, dizendo que vai fazer isso sim. Obrigado, imortal. O Juan já começa a abrir seus olhinhos, mandando o Kim soltar ele com uma sorrisadinha maligna na cara. O Prota já começa a ficar se tremendo, vendo aqueles 5 olhos abertos. Mas ele não vai parar assim. Já começa a liberar o poder dos Gyros das suas costas. A sua mão começa a soltar o pescoço do rei. O Prota fala que esta pressão de alguém na nona camada do reino de espiritual. Mas o Prota fica muito puto, dizendo que só essa hora assustadora não vai conseguir lhe assustar. Já começa a liberar toda a sua energia, pegando o pescoço do rei mais uma vez. Juan fica nervoso, dizendo que ele mesmo estando na primeira camada, como ele pode se livrar da sua pressão? O Prota fala já que o imortal pediu para deixá-lo ir, então vai deixar, mas acaba quebrando o pescoço dele sem querer para ajudar. O rei fica gritando ainda antes de morrer com o pescoço todo quebradinho. Ainda bem. A King Rei fica gritando: não, papai, como assim? O Zão fica nervoso, apenas com cara de bosta. Os figurantes ficam tudo nervoso, dizendo que ele realmente matou o imperador. Os guardas ainda tentam vir pra cima. O Juan fica nervoso, dizendo que esse garoto realmente conseguiu uma grande oportunidade na região selvagem, senão ele não conseguiria fazer isso. O Prota já segura no corpo do rei, perguntando: já que ele quer tanto, o imperador vai ajudar. Joga o rei de volta, mandando ele ficar com ele. O Juan já usa sua asa para segurar o rei morto.
O Prota já aproveita para sair correndo, dizendo que eles têm um longo caminho pela frente, depois se encontram. Mas o Juan já começa a usar sua aura para pressionar mais uma vez o Kim. Fala que ele realmente achou que conseguiria fugir das suas mãos, foi muita inocência da parte dele. O Prota fala que ele está usando uma aura acima de antes. Este componente mortal é realmente problemático. Já começa a ativar o poder dos gyros e um grande dragão começa a aparecer de novo. Ele consegue se livrar mais uma vez, já pega a sua lança e já manda 2 ataques na direção do Zão e da King He. Os dois já ficam todos cagadinhos de medo. Juan fica falando que essa habilidade foi insignificante, já usa o seu poderzinho para proteger os dois traidores safados. O Prota já aproveita para sair correndo, mandando dizer adeus, idiota. O Juan fica falando que já disse uma vez, ele não vai conseguir fugir. O Prota fica rindo, dizendo que ele acha isso mesmo. O Zão está realmente ferido, se ele continuar perseguindo, ele vai morrer. O que ele acha que é mais importante, uma perseguição ou a vida desse lixo de merda? O Zão fica pedindo, titio, por favor me salve antes de eu ir de BF. O Juan fica rindo, dizendo que esse garoto realmente é muito interessante. Dessa vez vai deixar ele fugir, mas não vai ter uma próxima. Já começa a usar seu poderzinho de cura para ajudar o Zão. Fala que com isso os ferimentos dele agora não são tão graves. Zão fica dizendo pro tio que se não se vingar desse assunto não vai conseguir dormir. Juan manda ele não se preocupar, o segundo tio dele vai vingá-lo. Aí dá aquela olhadinha para trás pro rei todo abestado morto, fica rindo, dizendo que o rei realmente era um imprestável, que rei inútil. A King He já fica chorando, sniff, sniff, sniff. Achei foi pouco, sua otária. Juan já fala que o pai dela está morto. A partir de agora, ela vai ter que ajudar o marido dela. Pergunta se ela entendeu. A King toda agora caladinha fala, entendi, tio. Juan fala que o povo da dinastia precisa escutá-lo. O imperador foi morto. Dito isso, a dinastia divina agora está temporariamente sob o comando do seu clã imortal. Todos precisam fazer o melhor para prender o Kim e continuarem vivos. Os guardiões ficam dizendo, princesa, o que a gente faz? A King He fica serrando os dentes, agora não pode fazer mais nada. Manda eles obedecerem o que o clã imortal pediu. Juan fica rindo, dizendo que ela entende bem, né, cachorrinha? Ele não falou isso, mas ele queria. O Prota correndo que nem doido pela floresta. Floresta não, pelo barro, que não tem floresta. Pensativo, diz que matou o rei. E com certeza a dinastia não vai parar de lhe perseguir até conseguirem lhe pegar. Não pode mais ficar nesse local. Mas por que o Juan apareceu? Isso está diferente da sua vida passada. Não importa. Mesmo tendo sido capaz de matar o rei, já foi bom pra ele. Vai deixar os outros dois vivos mais um pouquinho, mas eles não vão escapar. Já sai pulando pelas pedras que nem um maluco. E no céu tem um pombo da cabeça branca. Mas o pombo é assim, eu acho, né? As notícias que começaram a ser espalhadas era que o Kim era um assassino vagabundo e traiçoeiro, maldito e pilantra. Quem achasse ele poderia matar sem pensar 2 vezes. E aquele que conseguir matar o Kim será recompensado com 10.000 moedas e um terreno na cidade. Algumas carrocinhas no meio da estrada e algumas pessoas juntas. Nosso Prota escondido lá no meio de todos. Uma garota fica olhando pra ele com uma cara suspeita. O Prota pensativo diz que a dinastia da espada publicou uma recompensa para lhe matar. Agora sua prioridade é sair temporariamente daí e ficar na dinastia do céu nebuloso. É uma dinastia da espada, tem 100 cidades. E é considerada pequena em comparação com a dinastia do céu nebuloso. A dinastia do céu nebuloso tem 1000 cidades e incontáveis seitas poderosas, além de grandes famílias. Comparado com isso, a dinastia da espada divina é como se fosse um oceano perto de uma pequena gota. É o contrário isso aí, é o contrário, falei errado. Ficar rindo, mandando o Zão e a King He esperar por ele. Logo ele volta para destruir os dois completamente. A garota fica falando com a avó dela porque ele deixou alguém como ele entrar na carruagem. Só de olhar para a aparência dele já dá pra ver que ele não é uma boa pessoa. O velho manda sua pequena Rui não julgar pela aparência. Mesmo ele parecendo uma pessoa má, ele possui incríveis músculos e ossos. Será de grande ajuda. Desta vez eles estão voltando para a cidade do céu nebuloso, a capital da dinastia. No caminho existem muitos perigos
e com uma pessoa forte no grupo, estarão mais seguros. A Yui fica falando que o avô dela já é o soberano do Palácio Zen. Quem teria coragem de ameaçar a segurança deles? O Prota só com seu ouvidinho esticando, pensativo, diz que não sabia que esse velho era o soberano do Palácio Zen. O soberano Zen lutou contra muitos inimigos demoníacos e derrotou todos com seus ossos de ferros. Ele é considerado um grande herói da raça humana, mas mesmo assim é uma pena que na sua vida passada ele morreu, já que a dinastia da Espada Divina se juntou com o clã imortal e destruiu a dinastia do Céu Nebuloso. Prota pensativo diz que agora está na mesma carruagem que ele, realmente deve ser o destino. A garota fica perguntando por que ele está olhando pra ela assim. O Prota manda ela ficar quieta, não é nada. Ela fica bravinha, falando que esse cara tem uma atitude muito rude, está ficando com muita raiva dele. Do lado de fora, algumas mulheres com uma cara medonha e umas espadas grandes, maior que elas. Os cavalos já começam a ficar nervoso. Jorginho, que tá comandando os cavalos, fala que estão chegando na dinastia do Céu Nebuloso. Faltam só umas 100 milhas, que isso dá quase 1 bilhão de quilômetros. O soberano Zen manda ele se apressar. Precisam chegar o mais rápido possível para evitarem problemas. Pergunta se o jovenzinho não acha que isso também é bom pra ele. O Prota pensativo fala que ele merece. Com um olhar já deve saber quem ele é. Deve ser um velho muito esperto. Mas do nada, umas flechas começam a vir. Uma acerta no peito do cavalo e faz ele morrer. Ainda bem que só acertou uma, né? Todo mundo que tá dentro da carroça já fica se balançando porque os cavalos parou. O Prota fica se perguntando o que tá acontecendo. A garota Rui também fica perguntando o que aconteceu. Do nada, a espada dos Zabuza já vem vindo com uma corrente na direção da carroça. E ela banda a carroça no meio. Depois ela volta flutuando como se não tivesse acontecido nada. A mulher fica rindo, dizendo que foi ordenada arrancar a cabeça do Soberano Zen. O Soberano Zen manda todos terem cuidado. Ela é da seita assassina da Morte Silenciosa, que fica na dinastia do Céu Nebuloso. Prota pensativo diz: Morte Silenciosa, hein? Eu conheço esse nome. É a famosa força de assassino da dinastia do Céu Nebuloso, onde só tem fortes. A mulher do espadão já fica com a sua língua pra fora, mandando agora ele morrer silenciosamente. O Soberano Zen fala que faz muito tempo que a seita Morte Silenciosa despreza esse velho, mas sozinha ela acha mesmo que vai conseguir matá-lo. A garota do espadão fala que não está sozinha, ela não é tão burra assim, mas no céu já tem uma luzinha brilhando. O Prota percebe e fala que isso não é bom, não é? Já manda todo mundo ter cuidado, mas ele puxa sua lança e defende a flecha. O velho já fica surpreso, falando: moleque esperto, hein? O Prota fala que isso é uma flecha solar, porque ela pega fogo, por isso que é solar. Ele corta a flecha no meio, não sei porquê se ele defendeu a flecha de frente, mas tudo bem. Faz aquelas suas ondinhas com tanta força da sua lança, dá aquela respirada falando: o homem é bom mesmo, hein? A garota com pince na boca fala que ele realmente é bom, conseguiu parar a flecha dela solar. Eu não sei onde em cima do que ela tá aí, mas é forte, hein? Já desce com os peitão balançando. Não sei porquê, mas tudo bem. O velho fica nervoso falando: flecha solar. Apenas o arco divino solar pode fazer isso. É uma das 3 armas divinas de assassinato. Fala que para matar esse velho, eles realmente estão se esforçando. Mas se vão conseguir ou não, é outra história. Manda as 2 garotas prestarem atenção no que ele vai falar. Ele vai permitir morrer para essas 2, mas antes ele quer que deixe os outros irem embora em segurança. A neta Rui já fica gritando: não, vovô, não posso aceitar isso. A garota do espadão fala que aceita o seu termo, será algo simples de cumprir. Prota já bota a mão na cara do velho, mandando ele parar de falar com elas e deixar isso com ele. É muito cedo para esse velho morrer ainda. Vai proteger esse velhote, não importa como. Já começa a liberar seu poderzinho. A garota da flecha fica falando que vai cumprir o desejo dele se ele quer morrer. O Prota fala que antes disso quer saber o nome das 2. Ele não mata pessoas sem nome.
um homem honrado, esse aqui é o verdadeiro exemplo de pessoa. A garota da flecha fala que seu nome é Yui, da seita da morte. A outra diz que é Yui Si, da seita da morte também. Prota fala que as duas são irmãs do clã Yu. Na sua vida passada, depois da destruição do céu nebuloso, as duas irmãs entraram na grande região selvagem para procurar por oportunidades e ganharem uma grande reputação. É uma pena que no final as duas acabaram mortas pelo Zão pensativo. Diz que seria interessante ter as duas sob o seu comando. O que você vai fazer, seu safado? A Yusi já começa a usar seu espadão, mandando ele sofrer com a morte. O Prota já fica rindo, mandando ela vir com tudo. Já joga sua lança também. As duas batem de frente. Aquela padrão de começo de luta, tá ligado? Os ataques são tão fortes que ficam levantando poeira pra tudo que é lado. O Prota fala que isso é interessante. A lança dos deus da guerra da família dele é quase igual ao poder dessa espada dela. A Yusi já vem pra cima com seu espadão e os olhos vermelhos na maldade. O Prota já consegue defender, mas o chão não aguenta, que é tanta força. Yusi fala que essa lança do deus da guerra é muito interessante. Aí o Rui já vai preparando outra flecha, dizendo que é sorte dele ter desbloqueado a primeira vez, mas aquele ataque só tinha 30% do seu poder. Agora ela vai estar usando 100%, com certeza ele não vai escapar dessa. Aí o Si já desvia da flechada, dizendo que ele está na primeira camada. Mesmo assim conseguiu defender 2 ataques da espada dela. Com certeza ele tem um truque na manga, mas é uma pena que a diferença entre domínios seja muito grande. Só isso não vai adiantar. Ela já começa a concentrar todo o seu poder na sua espadona. Começa a usar sua arte marcial de classe nobre, corte divino, fazendo a sua espada crescer um pouquinho. O Prota já manda o seu Gyros erguer-se. O Gyros já aparece boladão como sempre e usa suas asas para defender a espada gigante. O Prota fica defendendo apenas com um sorrisinho na cara. A Yusi fala que mesmo sozinho ele não vai conseguir aguentar o seu ataque. O Gyros começa a rachar aos poucos e ele se quebra, ficando em pedacinhos. O Prota desvia, dando os mortalzinhos pra trás. Sai fazendo um bocado de drift até chegar perto do matinho. Pensativo, diz que mesmo tendo ativado seu espírito do Gyros, a sua base de cultivo ainda é muito baixa. Mas fica rindo, dizendo que tem algo de errado com a habilidade marcial dela. E o Si fica mandando ele não falar bobagem. É uma arte marcial de família. O Prota fala que a habilidade marcial dela está incompleta. Por causa disso, ela não consegue extrair todo o poder profundo que ela tem. Nas suas mãos, é apenas uma habilidade de classe mortal. Que peninha. E o Si já começa a dar vários ataques sem deixar ele falar. O Prota apenas fecha os olhos, porque quem não sabe cego tem mais vantagem para desviar. E começa a desviar de todos os ataques que antes eram cortes e já virou redemoinho. Não sei como, mas tudo bem. Ele já faz a sua lança passar do ladinho da espadona da Yusi e bota ela entre o pescoço e o peito dela. Yusi já fica nervosa vendo aquela lança pertinho da sua garganta. O Prota fala que foi como disse, a habilidade marcial dela está incompleta, então é fácil de desviar daquilo. Aí o Rui fica preparando sua flechinha, mandando soltar a sua irmã. O Prota dá apenas aquela olhada gostosinha, fala que pode ajudá-la a completar sua habilidade marcial, mas tem um pedido para isso. E o Si fica falando que não tem necessidade, como perdeu, prefere morrer. Ele pode matá-la, manda a irmã dela deixar ela para trás e matar todos os outros, completar a missão delas. E o Rui fica nervosa, sem saber o que ela faz nessa hora. Prota pensativo, diz que as duas têm um ótimo relacionamento. Aí o Rui está hesitando em atacar. A garota e o Rui fica dizendo que ele é tão forte como pode. O soberano Zen, que era pra ser muito apelão, agora só um velho fraco. Falando que esse garoto da família Kim é realmente incrível. Parece que a viagem que ele fez deu muito certo. Realmente, ele é muito bom. O Prota já começa a enfiar mais forte a lança, fazendo um cortezinho na garganta dela. E o Rui joga o seu arco no chão, pedindo pra soltar. Está disposta a morrer no lugar da sua irmã. O Prota fica pensativo e tira a lança do pescoço dela como ele é humilde. Fala que a seita da morte silenciosa é desprezível e se envergonha. Mesmo mostrando afeição por vocês, eles vão descartá-las no momento que elas cometerem um erro. Pergunta se ela realmente deseja
desejam ficar pra sempre nesse tipo de seita. E o Si fica perguntando como ele sabe disso. O Prota fala que é porque ele segue o Dr. Fran, tô zoando. Diz que sabe também que o patriarca da seita da morte silenciosa gosta dela, por isso que ele poupa. E o Si fica falando que isso é impossível. As pessoas que ele matou no passado eram controladas pela morte silenciosa, como se fossem pessoas marionetes, cheias de ressentimentos que viviam sendo torturadas. E o Rui fica falando que isso é impossível. O mestre delas só mata aqueles que devem ser mortos, ele nunca mata pessoas inocentes. O Prota fala que se esse é o caso, elas mesmo podem checar essas informações. Pensativo, diz que as irmãs Yu não sabem nada sobre a seita da morte silenciosa. O que ele disse vai deixá-las suspeitas e é apenas uma questão de tempo até as irmãs serem usadas por ele também. Diz que agora vai dar uma escolha para as duas. Saiam da seita da morte silenciosa e podem se render pra ele. Yusi fica rindo, dizendo que ele só pode estar de piada com ela. Se ele conhece o poder da seita da morte silenciosa, assim que saírem, vão ser mortas. Elas só têm uma vida. Pergunta como ele vai conseguir proteger as duas. O Prota manda elas não se preocuparem com isso. Vai dar tempo para as duas pensarem. Depois que elas pensarem, podem vir quando quiser se encontrar com ele. Estará na maior pousada da capital da dinastia do Céu Nebuloso. Yusi fica brabo, dizendo que ele teve a chance de matar ela, mas virou as costas e deixou as duas irem embora. Não tem medo de ser atacado. Prota fica rindo, dizendo que elas podem tentar a sorte. Yusi já fica nervosa sem saber o que fazer. E o Rui fala que nunca vai ficar devendo um favor. Hoje teve sorte, mas na próxima vez que encontrarem o Soberano Zen, vão matar ele sem pensar duas vezes. Mesmo se ele chegar na dinastia do Céu Nebuloso, ele nunca estará seguro. Promete que a seita da morte silenciosa tem centenas de formas de matá-lo. As duas já vão embora, fazendo aquela desaparição de assassino. O velhote dá aquela respirada funda e aquela engolida seco. A garota já fica toda coradinha, agradecendo pelo que ele fez. O Prota fala que é uma grande honra ter a linda neta do Soberano Zen lhe agradecendo. Pergunta por que o Soberano Zen não entrega a mão da sua neta em noivado. A neta dele já fica toda nervosa, perguntando o que ele tá fazendo. O Soberano Zen fala que a base de cultivo dele é muito boa, dá até pra chamar de gênio. Em termos de coragem, seria muito melhor que ele na dinastia do Céu Nebuloso. Considerando o que ele fez hoje, é mais que o suficiente pra ele aceitar isso. A garota fica pensando assim, como assim? Eu ouvi certo? Ouvi? Pergunta se ele é o Kim que está sendo procurado pela dinastia da espada divina. Pergunta se o avô dela já sabia disso tudo e não contou nada. O avô dela fala que ela é bem lentinha para uma neta dele. Fala que se o Kim realmente pretende se casar com a neta dele, ele vai aceitar na mesma hora. A neta Rui fica nervosa, dizendo que ainda não decidiu nada. O Prota manda ela não levar a sério, era apenas uma brincadeira. Ela na mesma hora cai para trás. Chama o Soberano Zen pra ir embora logo. Precisam chegar logo na pousada, quer descansar. A neta Rui fica brabinha porque brincou com ela. Se sente como se não fosse digna dele. Finalmente, depois de um dia, eles chegam na dinastia do Céu Nebuloso. As pessoas já ficam dizendo bem-vindo, Soberano Zen, que agora é fraco como um idoso velho. O careca fica falando que é realmente o Soberano Zen. Alguns ficam dizendo, olha, é a princesa Rui. Ao lado dele, nossa, que lindinha. Uma pessoa já vem saindo da multidão, falando, Soberano Zen, você finalmente chegou. Esse é o Huang. Fala que o pai dele sentiu muita falta do velho. O Soberano Zen fica dizendo que faz muito tempo que não vê o pai dele. Huang fica dizendo que faz muito tempo sentiu a falta dela. A neta Rui fica falando que eles não se conhecem tão bem pra agirem assim. Wang Fei fala que os dois são amor de infância, até combinaram de se casar quando era criança. Por que ela está falando isso? O Prota fica rindo, dizendo que esse é o noivo dela. Ele realmente é talentoso. Wang fica se gabando, dizendo que não precisa ser elogiado, eu sei que eu sou foda. A neta Rui começa a ficar brabinha, dizendo que está caindo no bait. Já dá uma risadinha maligna. Começa a se esfregar no Kim, perguntando se o querido dela ficou brabo com isso. O Prota pensativo, diz que essa garota está se vingando pela brincadeira que ele fez. O Soberano fica apenas rindo, dando aquela risadinha boba. Wang já fica braba, dizendo como pode a sua irmã ter sido levada. A neta Rui fala que vai apresentá-lo. Este é o seu verdadeiro amor.
Huang já fica muito brabo, mandando ela parar de provocá-lo e não acredita nisso. Netahui fica dizendo que decidiram secretamente viverem sua vida juntos e vão se casar logo logo. Huang já começa a ficar todo bravinho, que as veias vão saltando, não consegue nem tancar e quebra o seu leque, dizendo que acredita que eles estejam cansados da viagem. Não deve ser verdade, ele já prepara um banquete pra isso. Manda o Soberano Zen não se preocupar, o sobrinho dele vai cuidar dele. O Soberano Zen fica apenas rindo, dizendo que tudo bem, ele tá com fominha. Dentro da cidade do céu nebuloso, olha, tem um trike e uns dinossauros. Era pra ser umas bestas, mas é dinossauro, tenho certeza. As pessoas ficam olhando a pata e falam, nossa, tem 4 dedos. Elas não falam isso, mas elas queriam. Se fosse eu, falaria. A Netahui fica dizendo que faz muito tempo, desde a última vez que esteve aqui. Os dois no banco de trás ficam apenas caladinhos, sem saber de nada. Huang começa a pagar de doido, falando que não conhece, mas vai deixar bem claro. A Netahui é a mulher dele, todo nervosinho. Já começa a gritar na cara do Prota, dizendo que aconselha ele a sumir da cidade o mais rápido possível. Ele tem uma noite, se ainda estiver na cidade amanhã, ele vai ser um homem morto. O Prota fica rindo, dizendo, sair da cidade, eu vou sair, mas ainda vai demorar algum tempo pra isso. Fala que vai ficar aqui até ele terminar seu casamento com a Netahui e ter um filho com ela. O bicho joga fogo na lenha, esse vagabundo, ó. O Huang já começa a imaginar a cena. O bebezinho já nasce até de cabelo branco. Começa a ficar nervosinho que não pode permitir isso. Pergunta se ele está procurando a morte. Ele não pode ser arrogante por isso. O Prota fala que não é arrogante, porque ele é mais forte. Se for mais forte que ele, então pode tentar matá-lo. Huang já fica todo nervosinho, mandando o pirralho esperar por ele que ele vai se vingar. O Prota pensativo diz que aquela Netahui só está ali causando problemas, mas vai entrar na brincadeira. Assim que chegam no local onde vende vários artefatos divinos, tem uma chama e o Huang já vai descendo. Cadê a escada desse bicho, mano? Manda o Soberano e a Netahui descer. Eles chegaram no local. O Soberano fala que é como esperado da seita dos artefatos. É realmente a maior da cidade. Só a decoração do local já é um artefato de classe mortal. Claro, é o martelo do Thor ali, pô, lá. A Netahui já fica toda de biquinho. Huang fala que o Soberano Zen tem bons olhos. A decoração da porta foi feita pelo pai dele. É apenas um artefato de classe mortal, nem é digna de ser mencionada. Começa a se gabar o bichão. Manda virem com ele, que vai mostrar o local. Diz que seu pai saiu para resolver alguns assuntos importantes e ainda não retornou. Até ele voltar, vai ficar entretendo o Soberano Zen. Manda esperar um pouco, que vai pedir pra comida chegar aqui pra ele. Isso o iFood traz. O Prota fica olhando o local, pensando que realmente é muito luxuoso. Já começa a entregar uns fatias de picanha que o nosso presidente mandou pra eles. Huang já vem trazendo mais, dizendo que ainda não acabou não, aqui o pai é rico. Traz a carne do Luffy no prato, manda a Netahui comer. Isto é carne do dragão terrestre. Tem um excelente efeito para refinar o corpo de artistas marciais e fez questão de trazer pra ela, sem se importar com o trabalho. O Prota já puxa a carne, dizendo que parece deliciosa. O Huang já fica nervoso, dizendo que não trouxe isso pra ele. O Prota já mete o tapão na mão dele. O Huang já fica nervoso, se perguntando de onde veio tamanha força. Só com um tapinha fez isso. O Prota, com poucos segundos, já devorou a carne. Já fica fazendo nham, 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 que bom. Os olhos dele já ficam brilhando. E ele começa a ganhar muita energia no seu corpo. Fala que isso realmente é incrível. E já começa a devorar toda a comida que tem na mesa. E acabou. Se você ficou até aqui, você é maluco da cabeça, mano. Vocês têm que se tratar.